Graça e paz, queridos irmãos. Você está feliz? Jesus é bom. Amém. Hoje é dia dos pais. Não poderia começar sem primeiro agradecer a Deus pelo pastor, pela pastora. O papel de vocês muitas vezes é de pais espirituais para nós, orientando, né? Acompanhando. E eu tenho a agradecer por essa paternidade espiritual. E eu sei que para muitos hoje, talvez para alguns é um dia alegre, para outros é um dia que vem com saudades, dores. Ontem eu ministrava isso para os jovens, mas não fica triste não, porque a paternidade maior que está sobre você é a de Deus, tá? Por mais que o seu coração hoje não esteja feliz, com saudade, mas lá na glória o Senhor tem coisas grandes para você. Amém? Eu falo isso porque o Espírito Santo me inquietou para te dizer. Eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 15. É uma passagem bem conhecida. Livro de Lucas, capítulo 15. Você está me ouvindo bem aí no fundo, queridos? Está bem? Não está alto? Se tiver alto a gente abaixa, tá? Lucas, capítulo 15, versículo 1. Este é aquele capítulo que fala das 3 parábolas. Porém, ele é muito extenso. Nós vamos ler apenas aí a primeira estrofe e a parábola da moeda perdida. Você pode acompanhar também no telão. A Bíblia diz assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Aí você vai lá para o versículo número 8, que é a parábola da moeda perdida. Amém? Diz assim: ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Pode tomar seu assento. Eu convido você a fechar os teus olhos. Aleluia. Senhor, nós te agradecemos por esse momento. Nós engrandecemos o seu nome, porque o Senhor é o Senhor que criou os céus, a terra. O Senhor nos deu a oportunidade de vida. O Senhor nos deu a oportunidade de nessa noite podermos estar na sua casa, para aprender de ti, para ouvir sua voz e para também nos abraçar. Aqui nessa noite, querido e amado Deus, nós colocamos a sua presença diante de todas as coisas. O Senhor tem toda a liberdade para curar. O Senhor tem toda a liberdade, Senhor, para sarar a nossa alma interior. O Senhor tem toda a liberdade para falar aquilo que nós necessitamos ouvir nessa noite. Mas o Senhor também tem toda a liberdade para manifestar o seu poder de uma maneira sobrenatural. E colocar no Senhor diante de uma experiência a qual nós jamais tivemos na nossa vida. O Senhor és bem-vindo neste lugar. Amado e querido Deus, toma a frente de todo este lugar, dessa palavra. Que o Senhor venha nessa noite nos constranger por dentro, mas nos transformar de dentro para fora. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Queridos, esta é uma palavra muito pregada. Eu tenho certeza que muitas vezes você já deve ter ouvido, se deparado com ela. Mas em especial,
ela vem queimando no meu coração faz um tempo, e o Senhor vem mostrando algumas coisas. E eu não consigo subir e ministrar aquilo que o Senhor não tem falado comigo. Então hoje em específico deveria ser uma palavra sobre paz. Mas aqui tem queimado há umas 2, 3, 4 semanas é sobre a dracma. Sobre aquilo que se perdeu. Sobre aquilo que Deus restaurou. Sobre aquilo que foi encontrado. Sobre a paternidade de Deus também diante dessa situação. E aqui, queridos, Jesus estava pregando a sua palavra. E aqui nós podemos encontrar 3 tipos de classes de pessoas que estavam ali com ele. Os primeiros eram os publicanos, que eram cobradores de impostos. Não sei se você lembra, mas naquela série The Chosen, que ilustra a Bíblia, lá mostra Mateus. Mateus era meio rejeitado pelos outros, porque os publicanos não eram bem vistos pelos judeus. Os publicanos eram como se fossem traidores. Também nessa palavra nós encontramos com a sigla chamados de pecadores. E veja bem, se não é injusto esse nome, porque era um rótulo usado pelos fariseus e mestres da lei para pessoas que viviam fora dos padrões da época. Ele era feito para pessoas que viviam fora ali da presença formal, como eles estabeleciam uma lei ou uma doutrina. Para você ter ideia, o fariseu, você lembra daquela parte do coxo que ficava na frente do templo? E não podia entrar. Por que ele não podia entrar? Porque segundo o fariseu, ele era um pecador. Então quando a Bíblia fala assim, que o fariseu está colocando alguém como pecador, eu gostaria que toda vez que você lesse a sua Bíblia, você fizesse uma análise. Porque eu mudaria essa palavra pecador para filhos. Porque foi justamente para essas pessoas que eram rejeitadas, como o coxo, como o cego, como a prostituta, que Jesus veio e falou assim: eu vim para tirar esperança e alegria. E era apenas um rótulo. Ali se incluía ladrões, trapaceiros, mulheres de má reputação, prostitutas, amantes, adúlteras, pessoas consideravelmente impuras por doenças. Mas também tinha outra classe de pessoas, que eram os fariseus, um grupo religioso que era colocado ali como uma igreja. E eu te pergunto, por essa introdução, você pode ter uma base da missão de Jesus, do que ele veio fazer. Jesus passa, ele não vai até o fariseu. Jesus passa, ele não vai direto até os publicanos. Mas Jesus vem e se volta para os pecadores. E não mudou, queridos. Hoje nós temos os nossos afazeres. Sou ministro de louvor, pastor de jovens, pela graça do Senhor. Mas eu também sou pecador. E nós temos que se colocar nessa classe todos os dias. Mas porém lembrando que nós somos filhos. Porque Jesus veio para essas pessoas. Há uma parte na Bíblia que Jesus vai falar assim: eu vim para os enfermos. Eu vim para os doentes. E eu gostaria que você abrisse o seu coração agora. Porque essa palavra, no decorrer dela nessa noite, Jesus vai tocar no íntimo do seu coração. Mas eu queria que você hoje não se distraísse, se concentre. E eu gostaria que, se há alguma área da sua vida que você precisa liberar perdão, libere. Libere perdão agora de imediato. Eu sei que não é fácil, mas é necessário para o que Jesus quer fazer hoje na sua história. Se o seu coração estiver ocupado, queridos, ele não vai poder fazer nada. Mas no decorrer, se você falar assim: ó, pastor, eu não consigo, peça agora para o Espírito Santo, que até o final da mensagem ele vai te dar força para liberar o perdão.
Mas o que precisa acontecer é que você não saia daqui da mesma maneira que você entrou. Você precisa ser mudado hoje e tocado pela palavra de Deus. Amém? Você está comigo nessa noite? E Jesus começa a pregar, queridos, e ele cita essas 3 parábolas, que embora o sentido das 3, se você for ver, é o mesmo. Jesus começa a enfatizar o valor que cada parábola traz ao ser humano, à criação de Deus. Na primeira parábola, lá no capítulo 3, no capítulo 15, versículo 3, Jesus está contando a parábola da ovelha perdida. Que Jesus deixa as 99 e corre atrás daquela ovelhinha que se perdeu. O pastor já fez muito isso, né, pastor? Correr atrás daquela ovelhinha que talvez não tenha vindo. Que as outras estão aqui, estão sendo rebanhadas. Mas aquela que está afastada um pouquinho, é ela que precisa do nosso remédio. E depois ele dá essa parábola da dracma, onde a mulher está ali na sua casa, não sei se ela se distrai, e ela acaba perdendo uma dracma. E ela fica desesperada para achar, mas lá na frente você vai entender o que essa dracma significa. E ela faz uma limpeza na casa, acende a luz, limpa a casa e ela encontra a dracma perdida. E fala que ela faz uma festa com as amigas. No final você vai entender que essa dracma aqui que ela está falando se refere também à sua ligação a Jesus como noiva. A última parábola que Jesus cita aqui é do filho pródigo, o qual nós ministramos uma canção aqui no louvor. Eu vaguei o mundo afora. Ele foi, gastou todo o dinheiro que ele tinha. Gastou, curtiu, se divertiu. Mas um vazio cobriu a sua vida. E ele fala assim: eu preciso voltar para a casa do meu pai. Eu preciso estar com meu pai, não por causa do dinheiro, mas por causa da presença. E nós precisamos fazer essa volta, queridos. Talvez você não se afastou da igreja, mas talvez você está na igreja com o coração longe de Cristo. Não por culpa sua, talvez pela rotina, talvez pelas consequências. Talvez nós estamos com uma rotina, acostumados a vir pelo serviço, mas nós se esquecemos daquele que nós servimos. Mas nessa noite o Espírito Santo vai tocar a sua alma, a sua casa. E essa mensagem vai ficar gravada na sua memória. Porque o Espírito Santo nessa noite está inundando e trabalhando na sua história. Eu gostaria para que você gravasse essa mensagem e você repetisse comigo: ter, perder, acender, varrer, achar. Vamos de novo? Ter, perder, acender, varrer, achar. Grave isso. Nós temos, nós perdemos, aí nós acendemos a luz, daí faz aquela, nós varremos a casa para fazer aquela faxina, mas nós encontramos. E nós vemos que essas 3 parábolas, Jesus está nos ensinando sobre valores, como eu já citei. E o valor maior aqui não está na dracma, não está na ovelha e não está no filho, mas está no relacionamento, na intimidade, na proximidade. Quando você sai dar uma voltinha, eu costumo dizer assim, da presença de Jesus, Jesus não está preocupado se você está gastando lá fora, a maneira das músicas que você está ouvindo, mas Jesus está preocupado porque você deixou de se relacionar com Ele. Pensa nós temos um bebê de 4 meses. E a coisa mais preciosa é estar do lado dele. Senti-lo, tocá-lo, abraçá-lo, cuidá-lo. Isso que a Bíblia fala, que nós somos pais maus ainda, nós damos coisas boas para os nossos filhos. Agora você imagina Deus que inventou essa paternidade. O tamanho do amor que Ele não tem pela sua vida. Mas imagine também o tamanho da tristeza que tem no coração de Deus quando você se distancia. E nessa noite eu gostaria de te fazer uma pergunta, onde ela vai refletir dentro da sua alma, da sua história.
Você tem ideia do valor que a sua alma tem para Jesus Cristo? Você tem ideia do quanto você é precioso e amado por Jesus? Você tem ideia do quanto Jesus já pagou um preço alto por você? Ah, mas ele pagou no coletivo, foi para todo mundo. Não foi. Deus conhece você no seu íntimo, no seu individual, no seu secreto. E a Bíblia fala que nós somos imagem e semelhança de Cristo. Imagem, aparência. Você quer ver a face de Deus? Olha para o irmão Valdir, olha para a irmã Priscila, para a irmã Manuela, para o irmão Pondian, para o pastor Júlio. Essa é a imagem, a face. Agora quer saber a personalidade de Deus? Veja a personalidade do seu irmão. O irmão do Eduardo é mais quieto. O Eduardo é mais tímido. Alguns falam mais, alguns falam menos. Tudo isso faz parte do DNA de Deus. E esse DNA está sobre a sua vida, porque o DNA que nós tínhamos, que éramos como criaturas, passamos a ser filhos pelo sangue de Jesus. E em especial hoje nós vamos extrair algumas coisas sobre a parábola da dracma perdida. A mulher naquela época, ela era bem pouco visada e valorizada pela cultura. Se você pegar algumas coisas, você vai achar até que eles tinham um preconceito contra a mulher, mas não era, era a cultura. Então a mulher não era muito citada. Só que Jesus, o Rei dos Reis, Senhor do Senhor, faz questão de enfatizar uma mulher nessa história. Imagina os fariseus, irmãos, eles queriam, acho que, morrer. Jesus coloca uma mulher como protagonista de uma palavra. Olha que interessante. Aí entra aquela parte que eu falei, que Jesus veio para aqueles rejeitados, para aquele que ninguém ligava mais, para aquele que ninguém se importava mais, para aquele que as pessoas falavam que não tinham mais jeito, para aqueles que as pessoas falaram que não ia dar certo, para aquela família que foi decretado sobre você, que falaram assim: vocês não vão passar de um ano, vocês não vão longe, mas você está aqui hoje porque Ele te acolheu, Ele te amou e Ele te escolheu. E aqui perante os republicanos, os pecadores e fariseus, Jesus faz questão de colocar ela como protagonista. E aqui eu começo a dizer para você que Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Jesus está olhando para você, Ele veio para quebrar julgamento, veio para te dar esperança. Aqueles que muitos dizem que você não seria ninguém. Eu digo para você com amor e carinho, você é filho de Deus. Você é o príncipe e a princesa amada do Senhor. Jesus veio para mostrar que o amor de Deus, ele é incondicional e soberano para você e a sua família. E a dracma, ela é uma moeda que corresponde a um denário. O que é um denário? Um denário era uma moeda que correspondia a um dia de serviço. Então ela tinha muito valor. Se você for pegar toda a história ali de moedas, você vai ver que a dracma era uma moeda preciosa. E eu lendo esse texto, eu fiquei muito curioso em saber por que essa mulher ficou desesperada procurando essa dracma e por que eram 10 dracmas. Aí eu fui entender que lá na cultura dos judeus, quando um noivo pedia uma noiva em casamento, e aqui entra a parte que eu falei que você ia entender o porquê que a dracma se trata de uma pessoa, não de um objeto. Jesus estava fazendo um sentido figurado de uma situação. Quando o noivo pedia uma noiva em casamento, ele dava um presente, e ele fazia um colar com 10 dracmas. Era como se fosse uma aliança hoje. E a noiva, ela usava essas dracmas. E a mulher perdeu uma, creio que desse colar. Então ela fica desesperada, porque para ela era sinal de desonra. Ao mesmo tempo, Jesus está falando: você é a minha noiva. Cuide das dracmas que eu coloquei, cuide do nosso relacionamento. Cuide da nossa relação,
para você não ser envergonhado, porque ao perder a dracma, ela estava dando brecha para outros homens, outras pessoas, despertar interesse nela, falar: ela não tem dono, ela não tem marido, ela não tem namorado. Então, queridos, ela fica desesperada, e ela fala: isso não pode acontecer. E ela toma uma atitude, 3 atitudes na verdade, que eu vou ser bem breve. Mas só para você entender, aqui não se está tratando da moeda. Aqui se está tratando da sua vida e relacionamento com Deus. Ela perdeu algo e ela precisava resgatar. A primeira atitude que essa mulher toma é acender a candeia. Acende a luz, irmão. Olha para o seu irmão e fala assim: acende a luz aí dentro. Acende a luz. Lá em Gênesis capítulo 1, vai falar que Deus disse: haja luz. Só que lá, acho que o capítulo 4, vai dizer que Deus criou o sol. Mas como assim? Já havia luz. A luz Deus criou para separar o dia das trevas. Sol Deus criou para governar o dia. A lua Deus criou para governar a noite. Então o que te ilumina não é o sol nem a lua. O que te ilumina é a presença de Deus. Por isso que ela acende a luz. Por isso que a primeira atitude dela é trazer a luz sobre a casa. Hoje está vindo luz sobre o seu lar. Jesus está entrando com luz dentro da sua casa. E onde que é a luz, irmão? É aqui na palavra dele. Está sendo revelada e ministrada para você agora. É preciso acender a luz, queridos. Quando ela acende a luz, ela vê que a casa estava... Alguém? Suja. Ela acendeu a luz, ela não enxergou a dracma, ela enxergou a sujeira. Fala para o seu irmão: cuidado, que ao acender a luz, Deus vai te mostrar toda a sujeira oculta. E nosso coração, queridos, às vezes acontece isso. Não estou falando sujeira de pecado, mas sujeira que nós construímos. E acender a luz, ela vê que a casa estava suja. Então ela vai limpar. Após ela fazer a limpeza, retirar o lixo, ir no cantinho por cantinho. Sabe aquelas limpezas que a sua mãe fala: some daqui. Que ela ergue o sofá, que ela tira tudo as coisas do lugar. Essa limpeza aí que nós precisamos fazer dentro de nós, todos os dias. Então ela encontra a dracma. Ao encontrar a dracma, ela agradece, porque a honra foi devolvida. Ao encontrar a dracma, ela agradece, porque ela fez a limpeza e ela enxergou aonde ela estava errando, aonde ela estava ali sendo imprudente. E nessa noite eu te falo que você está acendendo uma luz profética. E essa luz vai te dar visão. Essa luz vai te mostrar os lugares aonde precisam ter limpeza. Essa luz vai fazer você resgatar tudo aquilo que se perdeu. E após remover a sujeira, a casa fica limpa, cheirosa. Fala para o seu irmão: aí você tem visão. Pode falar: você tem visão. Eu vi um pastor dando um testemunho que ele jejuou 40 dias. E ele foi tomar água com limão. E ele começou a brigar com o garçom. Ele falou: essa água tem açúcar. E o garçom falou: não tem, senhor, por favor, eu não coloquei açúcar. Ele falou: você colocou açúcar ou adoçante na minha água? Ele falou: não, senhor, não coloquei. Aí ele deu para os outros pastores experimentar. Os outros pastores faziam careta. Falou: você tá viajando. Queridos, o jejum trabalhou tanto
no organismo dele, que ele sentiu o açúcar que tem na fruta do limão. Toda fruta ela tem uma porcentagem de açúcar, mas como nós estamos habituados a tomar Coca-Cola, a comer doce, eu como bastante, tomo bastante Coca. Jamais vou sentir um açúcar no limão. Mas ele sentiu, porque o jejum fez uma limpeza dentro do ser dele. Quando nós deixamos Jesus fazer essa limpeza dentro de nós, nos tocar por inteiro e completo, nós começamos a perceber aquilo que nós não estávamos vendo. E foi isso que tem acontecido na minha vida de uns tempos para cá. O tipo de palavra que eu pregava era diferente. Hoje eu queria trazer uma palavra de fogo, mas não, queridos. É o que o Espírito Santo tem colocado na minha história por esses dias. E Deus me falou justamente assim: você é um soldado que está em uma guerra espiritual muito grande, que é os fins dos tempos agora. Enquanto Satanás tem lutado com todas as forças para te distrair, nós como igreja, nosso pastor paga um preço muito grande para que você, ao entrar aqui, você sinta uma glória maior ainda que as afrontas do Satanás. Para a hora que você sair daqui hoje, você sair renovado e está tendo limpeza dentro da sua casa. Deus está trabalhando dentro de você agora, dentro do seu espírito. Pastor e pastor, eu queria liberar uma palavra. Cada cadeira dessa é uma dracma que vai vir. O Senhor já fez a limpeza. O Senhor já limpou o ambiente. O Senhor já fez a sua parte de cuidar com zelo. As dracmas achadas serão vindas no lugar certo. Vai ter uma dracma aí do seu lado, Valdir. Vai ter do seu lado, Priscila. É tempo das dracmas perdidas virem para casa. Vão chegar filhos pródigos. Vão chegar ovelhas que se afastaram. E nós como igreja temos que estar sempre preparados, igual a irmã Cleusa. Abraçar e falar: seja bem-vindo, meu lindo e minha linda de Jesus. Aqui nesse texto, Deus se manifesta como pastor. Deus se manifesta até em papel como mulher resgatando a dracma. E Deus se manifesta como pai acolhendo o filho. Eu queria te dizer, não importa o que aconteceu. Seja você esteja hoje como a situação da ovelha que se perdeu. Talvez você esteja perdido dentro da casa. Ou talvez você foi um filho que deu uma voltinha e agora está voltando. Em qualquer dessas três condições, tem um pai, um pastor e um bom Senhor te esperando. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos. A primeira pergunta que eu faço para você nessa noite é você que quer acender essa luz de novo dentro da sua vida, da sua alma. Convido você a dar um sinal com a sua mão.